Oi, oi, noturnos! Estão prontos para a escuridão? Tem pra te contar hoje, pra quem não me conhece, que é aqui de Paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, bora de segunda parte de Relatos de Igreja. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like. E bora pro primeiro relato, que se chama O Quarto Atrás do Altar. Oi, Clara, pode me chamar de seu Joaquim. Tenho 63 anos e fui sacristão por mais de 30 deles. Ouço teus relatos todas as noites. Minha neta que me apresentou o teu canal. Que Deus te abençoe, viu, menina? E muito obrigada. E obrigado à sua neta por ter mostrado o meu canal. E bora lá. Sim, mas antes, para quem tá ouvindo, deixa o like, que é de graça e ajuda essa moça a continuar trazendo luz para tantas histórias que ficam nas sombras. Bora lá agora. Eu trabalhava na igreja. Eu trabalhava numa igreja no interior, dessas antigas com paredes grossas e altar de madeira escura. Um dia o padre pediu para eu dar uma olhada atrás do altar, porque parecia ter um vazamento na parede. Eu levei uma lanterna e, empurrando um armário pesado, percebi que o reboco tinha rachado. No meio das rachaduras, dava para ver um vão estreito, como se fosse uma entrada para um cômodo escondido. Fui buscar uma marreta e abri um buraco maior. Do outro lado, encontrei uma pequena porta de ferro, trancada por um cadeado antigo. Curioso, pedi a chave ao padre, mas ele ficou pálido e disse que nenhum padre antes dele conseguiria abrir. No outro dia, resolvi voltar sozinho. Consegui quebrar o cadeado e entrei. Lá dentro era pesado, úmido, cheirava a cera derretida e mofo antigo. Nas paredes havia cruzes riscadas ao contrário. No meio do centro do quarto havia um banco de madeira, como o de confissão. Em cima dele, um livro grosso e coberto de pó. Quando eu abri, percebi que não era Bíblia. Eram anotações de padres antigos, escrevendo penitências e nomes. Mas no fim, uma frase se repetia dezenas de vezes. Quem reza aqui, reza por 2 mundos. Senti um vento gelado passar por trás de mim. A vela que eu tinha a vela que eu tinha acendido apagou. No escuro ouvi uma respiração lenta, quase humana. Joguei o livro e saí correndo. No outro dia, o buraco estava fechado, como se nunca tivesse sido aberto, e o padre nunca mais apareceu na missa. Dizem que ele foi transferido. Mas, Clara, às vezes quando o sino toca sozinho, ainda ouço a marreta batendo dentro da parede, como se alguém lá tentasse sair. Meu Deus. Obrigada, seu Joaquim, por ter mandado seu relato e bora do próximo relato que se chama A Voz da Torre. Oi, Clara. Meu nome é Irmã Cecília, mas antes de fazer meus votos, eu me chamava de Maria das Dores e pode falar sem problemas. Escuto os teus relatos todas as noites no convento e as meninas daqui amam teu canal, viu? Muito obrigada por todas e por todos, claro. Que Deus te abençoe que Deus te abençoe por dar voz a tantas histórias esquecidas. Bora lá, gente. Eu entrei no convento aos 19 anos, em 1978. Era uma construção antiga no alto de uma serra, onde o vento cantava forte e os sinos batiam sozinhos, mesmo quando ninguém puxava a corda. No primeiro mês, eu dormia num quarto coletivo com outras noviças. Só que toda madrugada, por volta das 2h30, eu acordava com alguém sussurrando meu nome. Maria! Era uma voz fraca, fina e feminina, mas parecia ecoar de dentro da torre do sino. No início, achei que fosse sonho. Até que um dia minha irmã Joana, minha companheira de quarto, disse que ouviu a mesma voz, chamando o meu nome e depois o dela. Fomos contar à Madre Superiora, mas ela pediu silêncio. Disse apenas que
Nem toda a voz do convento é voz de Deus. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Uma noite criei coragem e subi até a torre. A escada era de pedra, estreita, coberta de poeira e de teias de aranha. Quando cheguei lá em cima, vi uma velha corda do sino, balançando sozinha mesmo sem vento, e uma voz: Maria, sobe mais. Só que não havia mais degraus. Olhei para cima e vi uma freira, de hábito antigo e o rosto coberto pelo véu, parada num canto me observando. Gente, esse negócio de hábito. É hábito mesmo o nome? A luz da lamparina tremia e eu juro, Clara, que os pés dela não tocavam o chão. Eu tentei rezar, mas a garganta travou. A aparição veio se aproximando e disse: A oração me prendeu. Termina para mim. E então sumiu como névoa. No outro dia, as irmãs encontraram o sino caído no chão, quebrado, e dentro dele um terço de prata com o nome Irmã Maria das Dores gravado no verso. E eu nunca tinha visto aquele terço na vida. Hoje, quando o vento sopra forte e os sinos batem sozinho, as noviças dizem que a irmã da torre continua chamando quem tem fé demais para ouvir. Clara, se você for ler esse relato, que Deus te proteja. Amém. E para quem está ouvindo, deixa o like, compartilha e nunca suba sozinho em uma torre antiga. Nem toda oração é para ser completa. Gente, o relato foi esse. Bora de próximo relato, que se chama O Santo que Não Era Santo. Oi, Clara. Eu sou o Padre Antônio de Melo, já com meus 82 anos. Meus sobrinhos é quem me mostrou o teu canal. Disseram que você lê esses relatos com o coração e não apenas com a voz. Então resolvi te contar algo que nunca revelei fora das paredes do convencionário. Gente, eu sempre leio confeccionário, sei por quê. Algo que aconteceu comigo e que mudou minha fé para sempre. O ano era 1986. Eu era o paroco da igreja de São Miguel Arcanjo, numa cidade pequena do interior. Era um tempo de fé forte, mas também de muitas superstições. As pessoas diziam ver luzes, vultos e ouvir cantos vindo do cemitério que ficava atrás da igreja. Eu, jovem e orgulhoso, achava que era só coisa de gente impressionada. Até que um dia uma mulher que chamava Dona Lourdes me procurou. Ela chorava e chorava, dizendo que o filho, de 10 anos, que aqui chamarei de Joaquim, falava com um santo de luz todas as noites. Ela dizia: Padre, ele disse que o santo vem do altar e senta ao lado da cama dele. E eu dizia: O que o santo diz, minha filha? E ela dizia que ele quer ensinar orações diferentes. No início achei que fosse imaginação, mas quando fui abençoar a casa percebi algo estranho. O menino recitava palavras em latim, antigas e invertidas, como uma pronúncia que nem eu dominava. E na parede do quarto havia uma sombra, mesmo com a luz acesa. E eu tentei rezar, mas o menino começou a rir, com uma voz que não era dele, mas com algo mais grosso e mais velho. Ele olhou para mim e disse: Não precisa rezar, Antônio. Eu já estive no altar contigo. Subiu um frio, senti um frio subindo a minha espinha. Aquele santo de luz não era de Deus. Pedi autorização à diocese para realizar um exorcismo. E foi o ritual mais longo da minha vida. Durou 3 dias. No primeiro, o menino vomitou algo que parecia cinza, como uma vela queimada. No segundo, ele recitou nomes de padres mortos há séculos e dizia que todos estavam lá embaixo esperando o sino tocar. No terceiro, quando comecei a oração de São Miguel, todas as luzes da igreja se apagaram de uma vez. E uma voz rouca, arrastada, ecoou pelo altar. Vocês rezaram por arcanjo, mas quem guarda o altar sou eu.
Clara, o crucifixo da parede gotejou algo escuro e o menino desmaiou. Quando acordou, estava pálido, mas sorria. Disse que o santo tinha ido embora. Achei que tudo tinha terminado, mas uma semana depois fui celebrar a missa e percebi algo que me congelou o sangue. A estátua de São Miguel Arcanjo estava virada de costas. Pedi ajuda para virar, mas era pesada demais para ter se virado sozinha. E gravado na base da estrutura, com algo que parecia unha, estava escrito: Eu nunca saí. Desde então, nunca mais rezei diante daquela imagem. A igreja foi fechada em 1993 por ordem da diocese, pois relatos de sinos tocando sozinho à noite. Eu me aposentei e às vezes acordo de madrugada ouvindo passos no corredor do asilo onde vivo, sempre às 3h03 da manhã. Talvez eu tenha apenas visto demais, ou talvez aquele santo ainda esteja me vigiando. Clara, continue o que você faz. Contar a história assim é mais do que entretenimento, é memória, é aviso. E todos que estão ouvindo agora, rezem antes de dormir. Nem toda a luz vem dos céus. Obrigada, Padre Antônio. E, gente, bora de próximo relato, que se chama O Confessionário Fechado. Gente, eu sempre quero falar confeccionário, não sei porquê. Oi, Clara, me chame de Rafael. Tenho 43 anos e já fui coroinha quando era menino numa igrejinha do interior. Hoje, hoje, só de ouvir o sino tocar já sinto um arrepio que sobe até o pescoço. Eu nunca contei essa história pra ninguém, mas depois que eu vi um dos teus vídeos sobre igrejas antigas, senti vontade de escrever. Quem sabe, colocando pra fora, eu consiga dormir sem aquele sussurro me chamando. Eu tinha uns 12 anos e ajudava o padre que aqui chamarei de Estevão. Um homem calado, mas muito devoto. Todo sábado à tarde a gente limpava o altar, trocava as velas e o padre ficava no confessionário, atendendo os fiéis. Só que tinha uma regra que ele repetia toda semana: nunca abra o confessionário do lado esquerdo, Rafael. Nunca. Eu obedecia sem entender, mas um dia a curiosidade venceu o medo. Era um sábado de chuva e quase ninguém apareceu para se confessar. O padre disse que ia nos fundos da igreja buscar uns livros e pediu para eu esperar. E eu fiquei sozinho, varrendo o corredor, quando ouvi uma voz, vindo do lado esquerdo do confessionário. Meu filho, parecia a voz do próprio padre Estevão. Fui até lá e vi uma cortina se mexendo lentamente, como se alguém respirasse do outro lado. E eu perguntei: Padre? Entre, meu filho. No confessionário, responderam a voz. A voz era doce, calma, mas tinha algo errado. Ela não ecoava como voz humana. Parecia vir de dentro das paredes. E o meu coração disparou. Mesmo assim, ajoelhei e comecei a falar. Padre, pequei. Falei mal da minha mãe. A resposta veio sussurrada e arrastada. Todos falamos mal dela, Rafael. Até o padre. Senti o sangue gelar. Como o senhor sabe meu nome? Perguntei trêmulo. E a voz riu. Foi uma risada grave, sem ar, como se algo seco repassasse o peito. Eu levantei e puxei a cortina. E Clara, o confessionário estava vazio. No banco de madeira só havia a batina do padre Estevão dobrada e um terço quebrado em duas partes. Saí correndo e encontrei o padre. Quando contei, ele ficou pálido e disse: Rafael, o lado esquerdo está lacrado desde 1952. O padre que usava morreu confessando o próprio pecado. Nunca mais entrei ali. Mas às vezes, quando passo perto de alguma igreja, ouço um murmúrio atrás das portas fechadas. Meu filho, vem se confessar. Clara, continue lendo essas histórias. Às vezes, Deus permite que o medo nos lembre de onde vem a fé. E para quem está ouvindo, deixa o like que é de graça e ajuda a Clarinha a trazer luz para a escuridão.
E, Rafael, muito obrigado por você ter mandado o seu relato. E, gente, bora de último relato que se chama O que dormia debaixo do altar. Oi, Clara, pode me chamar de Irmã Áurea. E já vivi mais de 50 anos servindo a igreja. Hoje, com mãos trêmulas e coração cansado, resolvi te mandar esse relato. Não para assustar ninguém, mas para aliviar o peso que carrego desde 1971. Me disseram que o que vi naquela noite foi um castigo do tempo. Mas o tempo não ri, não sussurra e nem dorme embaixo dos altares. Eu vivia num convento pequeno ligado à Igreja da Nossa Senhora das Dores. Era um templo antigo, com piso de madeira fria e o teto alto, que parecia respirar junto com a gente. Às quartas-feiras, eu ficava responsável por limpar o altar sozinha. Os padres sempre me pediam para não mover as tábuas de madeira que sustentava a mesa sagrada. Diziam que ali embaixo ficava relíquias antigas, e, e eu, e eu nunca toquei. Até um dia em que ouvi batidas vindo de baixo, e não era vento, era ritmado. 3 toques curtos e um longo. 3 toques curtos e um longo. Achei que fosse um animal preso, então me abaixei. Entre as frestas da tauba, vi algo se mover, como se algo empurrasse de dentro, e chamei o padre. E ele chegou pálido, com os olhos fundos, e mandou que eu saísse da igreja imediatamente. Não olhe para baixo do altar, irmã Áurea. Se você ouvir batidas, reze o Salmo 91 e vá dormir. Naquela noite, o som continuou. Batidas, sussurros e uma voz que dizia: Deixe-me sair, irmã. Eu também servi a Deus. Eu tampei os ouvidos, rezei até dormir, mas o medo me consumia. 3 dias depois, o padre viajou às pressas e não voltou, e a igreja ficou fechada. E as irmãs me pediram para guardar a chave. A curiosidade me venceu. Numa madrugada chuvosa, levei uma lamparina e um martelo até o altar. As tábuas estavam cobertas de símbolos riscados com faca e cheirava cera e a moça. Levantei uma das madeiras e o ar que saiu dali era quente, como se o chão respirasse, e a luz tremia. E então, Clara, eu vi um corpo, não inteiro, metade dele era carne e a outra pedra, como se tivesse se fundido ao chão. O rosto tinha um hábito antigo, no peito, uma cruz invertida marcada na pele. Quando aproximei a lamparina, os olhos dele se abriram. Eram brancos, sem íris, e me olharam como se me reconhecessem. E a voz saiu sem abrir os lábios. Você também prometeu servir. E eu desmaiei. Quando acordei, estava no convento, cercada por outras feiras e um bispo que dizia que nada havia embaixo do altar. Mas naquela noite, antes de dormirem, todas ouviram o mesmo som. 3 batidas curtas e um toque lento. Hoje, já idosa, ainda acorda às vezes com esse ritmo no peito. E as missas de finado, quando o padre erguia a hóstia, me perdão se eu estou pronunciando errado, mas hóstia sentiu o chão da igreja pulsar, como se aquilo ainda respirasse lá embaixo. Clara, se for ler esse relato, reze antes. Oi? Porque o que dorme sob o altar nunca foi apenas fé. E para quem está ouvindo, lembre de apoiar o canal da Clarinha. O que ela faz é manter viva a memória das vozes que o tempo quis enterrar. E algumas delas ainda querem ser ouvidas. E, gente, o último relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.